Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de história do segundo simulado Bernoulli 2026. Vamos lá? A primeira questão é a questão 46, iniciando pelo enunciado para posteriormente ir ao texto. Já expliquei isso diversas vezes. O inserto reforça que no contexto romano antigo, o fenômeno social mencionado se caracterizava pelo os clientes honravam seus patronos como pais e os patronos cuidavam dos clientes como fariam com seus próprios filhos. Entre eles havia uma ligação tão forte que nada podia dissolvê-la. Está falando dessa relação, né, entre os clientes e os patronos, a qual se denomina de clientela, e essa relação era quase que fraterna. Eles ofereciam trocas ali, como, por exemplo, os clientes ofereciam apoio político, voto, lealdade pessoal, e os patrões ofereciam uma proteção àqueles clientes. Então, eles mantinham essa relação fraterna de honra e cuidado por conta dessa troca de favores que eles conseguiam fazer entre si, ok? Criação de relações de trabalho? Não, porque não era algo efetivamente contratual, oficial. Não existia ali um contrato de trabalho entre as partes. Não era isso. Era uma relação de comunicação entre uma dinâmica ali de eu ofereço isso e você oferece aquilo, mas não era algo de trabalho realmente legalizado ali, não fazia parte dessa dinâmica aqui. Dependência econômica mútua? Não, o texto não te traz nenhuma informação que você torna-se capaz de inferir que havia uma dependência mútua entre as partes. Não faz sentido essa alternativa baseado que o enunciado fala para a análise do trecho e o trecho não te traz essa informação. Imposição rígida de obrigações? Não, porque não era nada obrigado. Eles optavam por isso, porque seria interessante para você ter o apoio político, por exemplo, e seria também interessante para outra parte ter a proteção. Então não era nada obrigado, eles optavam por aquilo. Então não fazia sentido essa imposição. Não era uma imposição, era algo voluntário. Eu escolhia participar daquela relação. Construção de laços de fidelidade? Exatamente. A alternativa correta é a letra D. Porque, principalmente nesse trecho último aqui, ele fala, ó, entre eles havia uma ligação tão forte que nada podia dissolvê-la. Essa relação é essa construção desse laço de fidelidade, dessa lealdade. Igualdade jurídica entre as partes, novamente, mesma coisa da alternativa B, né? Não faz sentido, o texto não te traz nada que você consiga compreender que existia uma igualdade jurídica entre as partes. Então, não faz sentido marcar a alternativa E, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 49. O texto indica que a região descrita das 13 colônias da América era marcada pelo com essa economia mais voltada ao mercado externo, as colônias do sul resistirão mais à ideia de independência. Os plantadores meridionais das 13 colônias tremiam que a ruptura com a Inglaterra significasse uma ruptura com sua estrutura econômica. Ilustrando essa ideia, uma testemunha registrava em 1760 que quase todas as roupas vinham de lá, Inglaterra. Apesar de o sul produzir excelente linho e algodão, constatava-se ainda horrorizada que, apesar de as colônias estarem cheias de madeira, importavam bancos, cadeiras, cômodas. Então, esse trecho do Leandro Carnal, né, está deixando claro que, apesar do Sul conseguir manter-se, eles tinham a capacidade de uma subsistência, eles ainda mantinham uma certa dependência com o pacto colonial. Eles entendiam que se houvesse essa ruptura e talvez uma independência, eles não seriam capazes de seguir sozinhos. Então existia muito medo ali de que romper com a Inglaterra seria romper com o sistema econômico, como o próprio texto fala, e que esse sistema econômico chegasse a uma falência, né? Que não funcionasse sem que existisse essa relação da colônia e do território colonizado, entendeu? Por isso que eles não, mesmo que produzissem seus próprios produtos, como a madeira, o linho, o algodão citado no texto, eles ainda importavam da Inglaterra da mesma forma.
Enquanto o Norte buscava independência para crescer sozinho, o Sul vivia a dependência econômica, citada na alternativa C, sendo reflexo direto do pacto colonial. Aí, aqui eu fiz uma diferenciação entre colônias de povoamento e colônias de exploração, porque isso influencia em como cada território das 13 colônias enxergava essa relação. Porque essas colônias de exploração tinha uma dependência muito maior com a Inglaterra, porque tinha aquela relação direta de um pacto colonial, entende? Aí, aqui eu coloquei a diferença entre as regiões, né? Norte era mais industrial, queria tarifas altas para produtos importados, que é uma prática do protecionismo, né? Para proteger suas fábricas e defendia o fim da escravidão para criar mercado consumidor e por questões ideológicas. O Sul, ele era mais agrário, que tinha plantation, que era mais ligada a grandes latifúndios, monocultura, então era muito mais agrário. Isso daqui não quer dizer que o território inteiro do norte era dessa forma e o território inteiro do sul era dessa forma. É algo que a maioria era. Lembre-se que na história não se pode fazer generalizações, não se pode constatar algo como uma verdade absoluta, porque tudo depende muito de um contexto. Então, quando fala-se que o norte era de uma forma e o sul era de outra, era a maioria, entende? Queria tarifas baixas para continuar importando da Europa, exportando seu algodão, e lutava ferozmente para manter o trabalho escravo na base de sua economia. O grande dilema aqui era essa que eu saquei aqui. Um queria o fim da escravidão e o outro não. Entende que isso causou a Guerra da Secessão, que é a mesma coisa separação, eles quererem separar as partes das 3 colônias, porque essas diferenças ideológicas estavam pesando, porque cada um queria seguir um rumo. Então essa diferença estava aqui, ó, batendo. Então não estava funcionando, o que geraria essa guerra civil, que é a Guerra de Secessão. Eu só coloquei aqui algumas das motivações da Guerra de Secessão, ok? Secessão, que é a mesma coisa de separação. Vamos às alternativas. Isolamento no mercado internacional? Não, não era um isolamento, porque se eles importavam da Inglaterra, não era isolado economicamente, então não faz sentido. Progresso na atividade manufatureira? Não, nenhum trecho do texto dá-se a entender isso, então não faz sentido. Dependência econômica da metrópole? Exatamente. Eles dependiam da Inglaterra, mesmo que eles tivessem a capacidade de não depender mais. Eles escolhiam manter essa dependência por medo de que essa ruptura significasse um problema, entende? Então era esse medo que gerava a insegurança de buscar por uma independência, no caso do Sul, buscar uma independência, né? Porque o Norte já tinha mais essa ideia de desligar-se da colônia, da metrópole. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos analisar as outras alternativas. Fragilidade da colonização exploratória? Não. Porque não era uma fragilidade, porque aqui mostra, na verdade, uma efetividade dessa colônia de exploração. Porque se a colônia de exploração, que era o Sul, queria manter a relação com a metrópole, que era a Inglaterra, então quer dizer que foi efetiva essa exploração, porque eles entendiam que dependiam deles. Então não existia uma fragilidade nessa colonização. Desinteresse relativo à colônia inglesa também não. Em nenhum trecho do texto você entende que havia algum tipo de desinteresse da Inglaterra para parte desse tipo de importação ou da relação que tinham com as 3 colônias. Então, não se pode inferir que existia um desinteresse por parte da coroa inglesa, ok? Para a próxima questão. Questão 51. De acordo com o contexto social no Brasil colonial foi marcado pelo diferentes atividades eram desigualmente valorizadas. A de maior prestígio, sobretudo nos primeiros tempos, era não propriamente uma atividade, mas o ser senhor de engenho. E bem se pode estimar no Brasil senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre fidalgos do reino. O comércio era considerado uma profissão menos digna. Em teoria, os homens de negócio estavam excluídos das câmaras das honrarias. O fato de que muitos deles fossem cristãos novos, ou seja, de ascendência judaica, acrescentava outro elemento de discriminação.
Os artesãos também eram depreciados, pois considerava-se um trabalho manual uma atividade inferior. Quase sempre Quase sempre a representação das câmaras conseguiam às vezes se fazer ouvir pela voz do juiz de fora, magistrado profissional, indicado pela coroa que presidia a Câmara nas cidades maiores. O que o texto está falando aqui é essa diferenciação entre os ofícios, né? Que cada um era enxergado de uma forma, e que existia aqueles que eram vistos com maior prestígio e outros que não. Deixa bem claro, ó, alguns o senhor nos a de maior prestígio ser enxergado como senhor de engenho, aí depois o trabalho manual, uma atividade inferior, então está se fazendo entender que existia uma diferenciação entre as profissões, que nem tudo era visto com os mesmos olhos, entendeu? Vamos às alternativas. Hierarquização das profissões, exatamente. Essa hierarquização é colocar as profissões em posições. Qual profissão tinha mais prestígio e qual não. Então, ele criava essa hierarquia entre as profissões. Ser senhor de engenheiro era mais digno, ser, por exemplo, artesão não era. Então, criava-se uma linha ali entre essas profissões, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos analisar as outras alternativas, o porquê de elas não estarem corretas. A articulação entre as classes, não. O texto não está focando nisso, o texto está te deixando bem claro que é essa relação de o que era mais bem visto e o que não era bem visto. Reconhecimento por mérito, não. Porque aqui não está falando que se eu fosse um bom artesão, eu seria visto de uma maneira qualificada, não. Independente se você fosse bom ou ruim, você era artesão, você era inferior na visão geral das pessoas. Então, não fazia sentido essa ideia de mérito, porque se fosse por mérito, a partir do momento que você mostrasse uma eficiência, você seria visto de uma maneira diferente. Em nenhum momento o texto te traz essa informação. Incapacidade popular também não. Não está citando isso de uma incapacidade popular, não se cita isso em nenhum momento do texto. Mobilização política, tipo de mobilização política foi citada no texto? Está falando aqui da diferenciação entre essas profissões. Isso é uma mobilização política? Não, é uma construção de sociabilidade ali, de como cada profissão era enxergada por vários fatores, né? Que determinavam elas serem vistas de uma forma positiva ou negativa. Então, não faz sentido marcar que é uma mobilização política, porque uma mobilização política teria que ter um grupo ali se mobilizando para algo efetivamente político. Então, não faz sentido. É algo mais no âmbito social, né? Questão 59. Ao analisar o processo revolucionário do século XVII, o texto reforça a Revolução Inglesa tornou possível pela primeira vez a sociedade e, dentro dela, particularmente aos homens, a propriedade, a conquista e o gozo da liberdade civil e política, a garantia dessa liberdade concebida como natural destes direitos civis e políticos, que agora era assegurada pelos próprios indivíduos, transformados em cidadãos, e não mais por uma autoridade monárquica de origem divina ou humana. O que o texto está te falando aqui é sobre esses direitos naturais que o liberalismo traz, né? Que todas as pessoas, independente de quem seja a pessoa, nascem com direitos naturais. Esses direitos naturais podem se citar o direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade. Então, esses direitos são os direitos que já nascem de forma inata ao ser humano, de forma natural. Então, o que eles estão falando é que, posterior à Revolução Inglesa, se tornou possível enxergar esses direitos naturais, que antes eram definidos por uma autoridade centralizada, que poderia ser a monárquica de origem divina ou humana. Então, antes você era definido como cidadão ou não, baseado nas leis criadas por esses representantes. Agora não, você nascendo homem, você já era considerado cidadão. Você já nascia com esses direitos naturais definidos pelo liberalismo, entende?
O texto reforça a emergência dos princípios do liberalismo, exatamente. O que é emergência? Emergência é subir, né? Então, essa emergência é tornar-se visível esses princípios do liberalismo, eles entrarem em um certo destaque. Então, por isso que a alternativa A está correta. Ruptura com o modelo político monárquico? Não. Aqui não está falando que houve uma ruptura com o modelo político monárquico. Está falando que o monarca deixou de decidir se esses direitos seriam ou não parte do ser humano. Mas poderia sim ter a monarquia e ainda ter algo do liberalismo, desde que fosse respeitado de uma forma constitucional, por exemplo, uma monarquia constitucional, que o rei está regido pela Constituição e na Constituição poderia ter os direitos naturais, então não é uma coisa que necessite da outra, entende? Não é que você tem que ter o liberalismo, automaticamente tem que se extinguir a monarquia. O que eles citam aqui da monarquia é para deixar claro que essa decisão deixou de ser do rei e tornou-se parte do que é ser humano, entendeu? Superação das desigualdades sociopolíticas, não. Porque isso aqui, gente, é muito uma teoria utópica. É muito belo na teoria dizer que todas as pessoas que nascem, a partir do momento que se é humano, se tem todos esses direitos naturais. É muito bonito aqui na escrita, nos direitos inalienáveis de todos os seres humanos. Mas na prática é muito diferente. Uma, um exemplo claro disso é o Brasil. A partir do momento que o Brasil começou a aplicar práticas do liberalismo, as pessoas escravizadas não tinham esses direitos inatos. E por quê? Porque elas eram enxergadas como propriedade. Então, eles conseguiram manobrar para que seja, teve ali um marabalismo para que fosse possível justificar a escravização daquelas pessoas, entende? Então, não se obteve na prática o que tinha na teoria. Então, na teoria, todos eram munidos desses direitos naturais. Na prática, as pessoas escravizadas não tinham esses direitos. E aí eles falavam, mas não tem esses direitos porque eram propriedades. Mas eles colocaram eles como propriedade justamente para justificar o porquê que eles não tinham esses direitos. Entender que na prática nada é tão bonito quanto na teoria. Então, na teoria, realmente, existem ali os direitos naturais, existem tudo, mas isso aqui é extremamente utópico, porque na efetiva consolidação de uma nação, normalmente existem sim desigualdades, ok? Estou falando neste período, neste contexto específico, entendeu? Aí eu citei o contexto do Brasil monárquico. Manutenção do status quo da elite econômica. Também não. Não está falando disso, como eu disse anteriormente, está falando mais de como esse liberalismo emergiu pós-Revolução Inglesa. Consolidação do exercício de soberania popular, não. Porque você ser detentor desses direitos ainda não dá aquela força ao povo. O que vai dar essa força ao povo, o poder emanar do povo, é efetivamente a democracia. Então, isso é um momento bastante posterior a esse. Então, não faz sentido marcar essa alternativa. Como eu falei, o que o texto está te trazendo é a teoria do liberalismo, e como eu disse, é uma teoria. Na prática, as relações humanas são diferentes, porque existem outros vários pormenores. Então, é muito importante que você analise de forma coesa cada teoria, ok? 62. Na conjuntura do período moderno, as ideias presentes no inserto contribuíram para estabelecer este poder que representa o seu, Deus põe à fronte dos soberanos e sobre sua face uma marca de divindade. Vós sois deuses, disse Davi, e vós sois filho do Altíssimo, mas deuses de carne e sangue, Deus de terra e de pó. Vós morrereis como homens, não importa, vós sois deuses, ainda que vós morrais,
Vossa autoridade não morre jamais. Este espírito de realeza passa completamente a vossos sucessores e imprime em toda parte a mesma crença, o mesmo respeito, a mesma veneração. O homem morre, é verdade, mas o rei, dizemos, não morre jamais. A imagem de Deus é imortal. O que o texto está te trazendo é essa ideia, né, da teoria do direito divino, desses reis serem uma representação de Deus na Terra. Então, essa ideia de uma marca de divindade, está vendo que se relaciona muito a ideia divina com a ideia do monarca. Então, e completamente também de uma hereditariedade, né? Porque fala completamente a vossos sucessores. Então, essa ideia de que também a linhagem sanguínea manteria esse poder divino. O texto é de autoria de Bossuet, um dos principais teóricos do absolutismo na França. Ele desenvolveu a teoria do direito divino dos reis, cujos pontos centrais estão presentes no excerto. Legitimação divina, ao dizer que Deus põe sobre o fronte dos soberanos, uma marca de divindade. O autor argumenta que o poder do rei emana diretamente de Deus. Poder inquestionável. Se o rei é a imagem de Deus, contestar sua autoridade seria o mesmo que contestar a vontade divina. Isso serviria para blindar o monarca contra revoltas e questionamentos da nobreza ou do povo. Pensa que a força da religião neste período estava no ápice. Então, em que momento você, mero plebeu, teria coragem de ir contra o monarca, sendo que isso representaria naquela época, naquela visão de que você estaria indo contra Deus, você seria condenado, entende? Então não existiria possibilidade de você fazer um levante contra aquele monarca se isso representava ir contra Deus. E a influência da religião naquele momento estava no seu ápice. Então esse poder era extremamente blindado. Continuidade do Estado. A frase "o rei não morre jamais" refere-se à ideia de que, embora o homem físico morra, a instituição da monarquia e a autoridade real são perpétuas, garantindo a estabilidade do Estado moderno. E essa continuidade, como eu falei, também tem relação com essa ligação de sangue, né, dos herdeiros manterem esse absolutismo de uma forma hereditária, entendeu? Esse monarca e seguindo de uma linhagem sanguínea familiar. As ideias presentes no excerto contribuíram para, vamos às alternativas. Impedir conflitos sociais? Não somente isso. Talvez essa parte aqui, ó, influencie bastante em impedir conflitos sociais, mas a teoria como um todo seria diminuir muito, seria diminuir o que a teoria representa, então não faz sentido. Moralizar os comportamentos? Não. A função dela não era isso. Aproximar os líderes da massa? Não, na verdade afastava, porque se você enxerga o líder como uma representação de Deus, nossa, te afasta muito daquela ideia do monarca. Então era algo não para aproximar das massas. Garantir a hegemonia religiosa? Isso daqui era uma consequência desse estabelecimento, mas não era uma ideia presente. A ideia era a teoria do direito divino. Aí uma consequência era manter a hegemonia religiosa, mas não era aquele pensamento da teoria. Sustentar a organização política, exatamente. Como eu disse, essa daqui poderia ser parte, mas essa daqui responde de uma forma inteira. Tudo aqui faz parte de uma organização política. Tanto a legitimação quanto o poder contra a continuidade são as partes desse sustento de uma organização política, entende? Vamos para a próxima questão. Questão 64. O reconhecimento da prática artesanal descrita no patrimônio cultural fundamenta-se sobre a ótica das políticas de preservação de sua capacidade de ovivesaria de natividade é conhecido como patrimônio cultural do Brasil. A arte de ovivesaria de natividade foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto Patrimônio e Artístico Nacional, IFAM.
Com origem no período colonial, a tradição marcada por produção artesanal de joias e de ouro, de prata, marcada pela produção da própria região. Teve o título concedido durante uma reunião do Conselho Constitutivo do Patrimônio Cultural. A técnica de filigrana, principal método usado pelos ouvires na atividade, consiste em um trançado de fios extremamente finos de ouro, conforme o dossiê. Em alguns casos, são tão finos como um fio de cabelo. A prática também inclui as bordas serrilhadas, técnica cujas raízes remontam à região de Minho, em Portugal. A história remonta que a arte chegou ao atual Tocantins após artesãos se fixarem na região durante o período colonial. O documento ainda conta com a inatividade de ofício se manteve com o traço cultural e produtor de arte. Aqui o que o texto está falando é de um modo de fazer. Esse modo de fazer se caracteriza como um patrimônio cultural imaterial, porque não é algo físico, né? Não é algo palpável, diferente de por exemplo, uma estrutura, uma prefeitura tombada de determinada cidade é um patrimônio cultural material, né? Que é algo que se toca. Agora, isso aqui é imaterial, porque é o modo de fazer. Tá vendo que eles descrevem que é uma técnica? Descrevem aqui, salvo engano, 3 técnicas. Eu acho que são 3 técnicas que se citam. Mas o que é isso, o enfoque do texto é isso, entender que ele foi considerado um patrimônio cultural do Brasil por esse modo de fazer, como, por exemplo, o modo de fazer acarajé ou outros determinadas partes da cultura brasileira que vem-se dessa ideia do patrimônio imaterial cultural. Vamos às alternativas. Consagrar um saber fazer como referência da identidade e continuidade histórica para a comunidade. Exatamente. A alternativa A está correta porque é esse saber fazer, esse modo de fazer, essa técnica. Porque o patrimônio é essa técnica que foi repassando entre as gerações. Então, é aquele pai para filho que ensina o modo de fazer. Então, é essa parte cultural desse ensinamento geracional, normalmente mantido por meio da oralidade, que agora é reconhecido de forma legal. Cristalizadas técnicas produtivas do período colonial para impedir que novas alterações internas alterem a estética regional. Não, não é para impedir. Não é que o saber fazer impeça que você agregue novas técnicas. Não. Em nenhum momento isso significa. O que quer dizer é que tem esse reconhecimento que aquele saber veio de um período passado e que foi repassado durante gerações, mas não impede que essas novas gerações vão agregando novas formas ali, entende? Garantir o monopólio comercial da venda de metais preciosos para os artesãos locais em detrimento da indústria também não. Em nenhum momento a intenção de tornar esse saber fazer um patrimônio cultural é esse monopólio comercial, de maneira nenhuma. Enaltecer uma herança europeia como forma de valorizar e civilizar práticas artísticas envolvidas em território nacional. Não. Porque tem influência europeia, mas tem influência também de outras culturas. Então, não é somente europeia e também não é para civilizar a prática artística nacional. Entendeu? Não faz sentido. Aqui seria uma visão bastante eurocêntrica, né? Então, não faz sentido. Substituir uma dinâmica econômica regional por um modelo baseado exclusivamente na exploração do turismo histórico e cultural. Também não. Não está falando de exploração de turismo histórico e sempre desconfie de alternativas que apareçam essa palavra exclusivamente, totalmente, essas ideias muito excludentes, né, daquela, como se fosse algo só aquilo ali, porque normalmente essas questões estão erradas, não quer dizer que necessariamente vão estar, mas fique atento. Essa daqui já era absurda porque tá falando de turismo histórico, já tá nada a ver com o que o texto está falando, mas caso ela fizesse sentido, desconfie caso tragam essas palavras muito, sabe? Vamos para a próxima questão. Questão 66.
O movimento apresentado no texto desempenhou um importante papel na sociedade brasileira no contexto do governo Vargas entre 1951 e 1954. A campanha do petróleo, como o movimento ficou conhecido, assumiu o formato de grande mobilização cívica em defesa das riquezas nacionais e reuniu setores muito amplos da sociedade em torno da ideia de que o desenvolvimento autônomo do país dependia, sobretudo, de uma vontade política dos brasileiros. O tema penetrou fundo na sensibilidade política da população, como se desejasse reafirmar sua grandeza cívica. Esse foi um dos poucos movimentos de massas da história do Brasil, da história do país, a abrigar um largo aspecto de opções ideológicas, reunindo militares, comunistas, socialistas, católicos, trabalhistas e até udenistas, debaixo de uma só palavra de ordem lançada na União Nacional dos Estudantes. O petróleo é nosso. O que o texto está falando é daquele momento do período, né, do último governo Vargas, que está deixando claro ali aquela necessidade de reivindicar que o Brasil tornasse mais industrializado e que ele tivesse uma autonomia diante dos outros países, no sentido de que, se você produz sua matriz energética, você consegue ter uma autonomia maior quanto às importações, né? Então, se a gente tinha a capacidade, tinha o recurso que era o petróleo, a gente teria que tornar-se firme naquilo e não deixar-se sofrer tanta influência estrangeira. Isso é definido como nacionalismo desenvolvimentista. Ideia central: o Brasil seria efetivamente independente caso controlasse suas riquezas nacionais. A mobilização foi vitoriosa, o que resultou na fundação da Petrobras em 1953, estabelecendo o monopólio estatal do petróleo. Como eu disse, o que o texto está te falando é isso. Vamos às alternativas. Contribuir para o amadurecimento de um sentimento de soberania nacional. Exatamente isso, principalmente nesse trecho aqui, né, que ele traz desejasse reafirmar sua própria grandeza cívica. O Vargas, desde o primeiro mandato dele, ele já tinha bastante esse apelo do nacional, porque homogeneizar essas massas para que tivesse esse sentimento de nação seria vantajoso para ele. Então ele sempre teve esse enfoque bastante grande em manter essa relação de sentimento de soberania nacional. E nesse período era ainda mais importante porque ele foi eleito de forma democrática. Então, ele precisava manter aquelas pessoas acreditando no projeto que ele tinha. Então, ele buscou muito, como eu falei anteriormente, essa industrialização e esse deixar-se claro que o Brasil seria independente das outras nações, que a gente não sofreria influência principalmente do polo dos Estados Unidos, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos às outras para ver o que está incorreto. Fortalecer políticas nacionais fundamentadas no liberalismo econômico? Não. A intenção do movimento não é isso. Então, apesar de ter alguns traços de liberalismo, o foco não era esse. Afastar a presença estrangeira nas atividades produtivas brasileiras, apesar de, como eu disse, existia essa consequência, mas a intenção não era essa. A intenção efetiva era esse amadurecimento do sentimento de soberania. Pacificar as tensões entre diferentes grupos sociopolíticos. Quando eu vi essa alternativa no simulado, eu fiquei pensando nela. Porque num trecho aqui no final fala muito dessa união de vários setores, né? Mas eu falei, não faz sentido, seria diminuir o que o texto está falando, né? E não seria necessariamente pacificar, elas se uniram ali num contexto específico. Não significa que elas ficariam pacíficas a todo momento, tanto que posterior a esse momento elas vão causar muita pressão a Vargas, então não faz sentido falar que seria realmente uma pacificação. Era só naquele contexto ali que fazia sentido para todas as massas apoiarem aquela ideia. Incentivar a intensificação de competição do mercado brasileiro, não. É justamente que o mercado brasileiro se oponha ao mercado externo e que ele obtenha essa força de ser independente, principalmente no cunho do petróleo, ok? Vamos para a próxima questão.
Questão 69. América Espanhola. A implementação da organização administrativa na América Espanhola apresentada no texto visava, entre outros aspectos, as novas leis de 1542 institucionalizaram o novo sistema vice-reinal de governos. Os reis do Peru e a Nova Espanha devem ser controlados e governados pelos vice-reis que representam a nossa real pessoa. O vice-rei, portanto, era o alter ego do rei, mantendo sua corte no palácio vice-reinal e trazendo consigo algo da aura cerimonial da realeza. Unia em uma pessoa os atributos de governar o capitão-mor e era também seu papel de presidente da audiência considerado o principal representante judicial da coroa. Eu não me recordo exatamente, mas acredito que apareceu sobre esse assunto em um simulado do SAS. Mas é novamente aquela explicação que o que eles estão falando aqui é que teria que ter essa representação do governo no território controlado. Então, eu tinha aquele vice-rei na forma de um representante, como se tivesse o presidente, um exemplo diferente de um contexto, só para vocês captarem a ideia. Como se tivesse um presidente, aquele presidente mandasse um representante dele para que ele controlasse o maior território. Pensando que esse presidente não está efetivamente naquele território, entendeu? Ele está em outro lugar. Aí ele precisa deixar um representante. Então, esse representante seria o vice-rei. Então, esse representante judicial, esse que representava nossa real pessoa. E essa aura, né? Essa aura da realeza, ok? Vamos às alternativas. Reproduzir na colônia as estruturas políticas espanholas. Não. Em nenhum momento isso significa que se repetiria a estrutura econômica. Pelo contrário, eles eram dependentes daquela metrópole. Então, não era repetir a estrutura econômica. Porque se fosse repetir, eles se tornariam independentes. Então, não faz sentido. Garantir o cumprimento dos interesses metropolitanos. Exatamente. Se eu tenho um representante ali para estar controlando tudo que é feito naquele território, eu mantenho o meu poder. Eu garanto que aquele local não vai ser dominado por revoltas, nenhum tipo de apelo. Então, eu consigo ter um controle maior com aquele representante, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Estimular a descentralização da administração colonial? Não. Essa descentralização seria se esse poder aqui fosse realmente como rei. Não é. O poder não está descentralizado, o poder continua no rei, continua na metrópole. Isso é só uma representação daquele poder. Então, o poder está aqui e ele continua nessa mesma linha. Ele não emanou, ele só foi na representação. Se esse rei mantesse várias estruturas de poder diferentes e com várias formas de controle, mas ele ainda era dependente da metrópole, entendeu? No sentido de que ele não decidia nada sozinho, ele só seguia ordens, ele também era funcionário. Então não faz sentido falar que ele estava estimulando essa descentralização, ok? Fomentar o comércio entre diferentes áreas coloniais? Também não. Em que momento se diz sobre comércio? Entende? Isso seria visava, entre outros aspectos, esse era o enfoque do vice-rei? Não. Promove a integração entre a coroa e as lideranças locais? Não. Não é as lideranças locais, como eu falei, é o representante da própria coroa. Então, o poder continua na coroa. Ele só mandou o representante para cá. O território está aqui, a coroa está aqui, ele mandou seu representante. Então, não faz sentido falar que é uma integração entre a coroa e as lideranças locais, né? Uma integração entre a coroa e seus representantes. Okay? Questão 71. Tem questão que eu me empolgo. O relato de Américo Vespúcio, no excerto anterior, indica que o processo de expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI contribuiu para. Nos dias passados, muito amplamente, escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões, que por mando desse sereníssimo rei de Portugal, às suas custas e com a sua frota, procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo.
porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é uma coisa novíssima para todos que ouviram dela, e porque isso excede a opinião de nossos antepassados, pois a maior parte deles diz que, além da linha equinocial e para o meridiano, não há continente, mas apenas mar, que chamam de Atlântico. E se para alguns deles afirmam que ali havia continente, negaram, por muitas razões, que aquela terra fosse habitável. Então, o que ele está falando aqui é esse relato dele de deixar claro que, na verdade, a visão que se tinha anteriormente é que não existia ali mais terras, mas que com a exploração marítima se pôde comprovar efetivamente que existia sim. Então, por isso que ele colocou Novo Mundo, que o mundo antigo era aquele mundo que eles conheciam, limitado ao território europeu. E agora eles estavam conhecidos num novo território, que no caso é a América. Então, eles colocaram esse novo mundo, que era algo totalmente inédito, porque se acreditava que não existiam terras fora dali, entendeu? Vamos às alternativas. Garantir o enriquecimento econômico europeu. Não, o processo de expansão marítima, ele tem como consequência um certo enriquecimento, mas não é a função dele. É uma consequência, a causa não é essa. Constatar as crenças míticos religiosos do medievo, não. É romper com essas crenças. Antes a crença é que não existia território, se existisse era inabitável. Agora a crença mudou porque eles descobriram que existia sim território e que tinham como explorar ele. Então é uma ruptura, não é constatar, não é legitimar. Ampliar o conhecimento europeu acerca do mundo é exatamente isso. O europeu passa a conhecer um novo território, lógico que é um conhecimento a mais, é uma ampliação no que se entende como mundo e com territórios, entende? Exatamente isso. Está bem claro isso no texto, então era só ler o texto e analisar. Então, a alternativa correta é a letra C. Consolidar a integração entre diferentes civilizações, isso daqui era uma consequência. Assim, uma integração entre várias aspas, porque foi um processo muito violento, então não é uma efetiva integração, mas eles colonizaram, então posteriormente vieram até portugueses e de outras nacionalidades também morar na América, mas essa integração a que custo, né? Mas isso é outro papo. Comprovar a superioridade cultural dos povos europeus também não. Eles se consideravam superiores. Era uma visão bastante etnocêntrica. Mas isso daqui não é a função da expansão marítima. Eles não pensaram, vamos expandir para provar que os europeus são superiores. Não, não faz sentido. 72. A disputa descrita no texto desempenhou um importante papel no processo de organização do Estado Nacional francês, pois, na França e na Inglaterra, contra as prescrições canônicas, se exigiam impostos dos clérigos para fins bélicos. Bonifácio resolveu coibir esse abuso pela bula de clérices laicos de 1296, em que, sob a pena de excomunhão, proibia os eclesiásticos de pagar qualquer tributo aos leigos, e estes cobrar que fosse sem licença papal. Eduardo I, depois de muita indignação, sujeitou-se à bula. Filipe o Belo, porém, reagiu, proibiu a exportação de ouro, prata, alimentos, cavalos, armas da França, com os quais Bonifácio contava para a cruzada. Com isso dava um golpe gravíssimo nas finanças do Papa, e ao mesmo tempo reunia ao redor de si um consenso da população francesa. Descontente com altos impostos da igreja, o rei sentia-se amparado por toda uma nação. Então aqui o que está dizendo é que o Filipe I, o Belo, ele rompeu com essa ideia de ter que necessariamente pagar esse imposto à igreja. Ele falou, peraí, não concordo com essa imposição de pagar impostos e vou contra. E a partir do momento que ele percebeu que a população também era contra isso e que ele receberia apoio da população, ele ganhou mais força a essa ideia.
centralizou o poder. O monarca desafiou a autoridade universal da igreja dentro do seu território, porque antes o maior poder era exercido pela igreja, porque a igreja era aquele centro de poder, o clero era o maior poder. Então ele foi contra, ele desafiou isso. Legitimidade. Ao obter o apoio da população contra as exigências fiscais de Roma, o rei consolidou sua autoridade como líder supremo da nação. Ele falou: a partir do momento que ele vai contra, ele desafia a autoridade papal, ele se coloca como dono de tudo. Ele fala: não, quem manda aqui sou eu, não mais papa. Entende? Ele fala: vamos modificar essa dinâmica de imposto, de controle total da Igreja Católica. Quem tem o poder, a autoridade como líder supremo da nação é o rei. Eu vou desafiar essa ideia. Soberania. Marcou a transição do poder fragmentado da Idade Média para a soberania do Estado moderno, onde a figura do rei sobrepõe a outros poderes. Como eu disse, o rei é o central. O poder emana totalmente do rei. Vamos às alternativas. Criar um sentimento de pertencimento? Não. Não faz sentido essa alternativa. Porque o papel desse processo era isso? Não. Apaziguou divergências internas? Também não. Não quer dizer que não existia ninguém que fosse contra a ideia do rei. Só queria dizer que a maioria ali estava apoiando aquela ideia de ir contra a autoridade papal. Fortaleceu a figura do monarca? Com certeza. Como eu disse, o monarca tornou-se o foco. Ele desafiou a figura do rei. Então, a visão foi toda voltada para ele. Então, a alternativa correta é a letra C, ok? Conferiu hegemonia na Europa? Também não. Não quer dizer que todos os lugares europeus seguiram essa ideia. Foi um processo bastante progressivo e que foi iniciado por essa ideia de desafiar a autoridade papal. Rompeu a influência papal? Essa daqui é a opção que você poderia ficar em dúvida. Essa opção aqui você poderia ficar em dúvida de verdade. Por quê? Você pensaria: nossa, se ele desafiou o Papa, então rompeu. Espere. Não quer dizer que isso aqui significou romper totalmente a influência papal. Não. Apesar de agora a figura do rei ter tomado mais poder, estar mais ao centro e não ter tanta influência, ainda existia a influência. Não deixou-se de existir a influência. Esse processo foi muito mais progressivo. Não foi tipo. Eles não estralaram o dedo e decidiu que a igreja não teria mais influência sobre a monarquia. Então não faz sentido, entendeu? Então isso daqui seria inferir algo que não havia acontecido ainda. Então, rompeu com a influência papal? Não rompeu. Ele desafiou a influência papal e conseguiu concessões específicas. E essas concessões, ao longo do tempo, foram tirando totalmente esse poder papal. Mas neste momento não foi rompido essa influência de forma total. Então não faz sentido essa alternativa por isso, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 74. As imagens anteriores constituem importantes documentos históricos sobre o período medieval, à medida em que aqui estão mulheres caçando, né, o animal, elas caçando, várias mulheres, e aqui estão eles guerreando, né, e tem uma mulher também. Então, essa é a análise das imagens, né, é que o período medieval a gente tem uma ideia de que não havia essa participação das mulheres, né? Imagens funcionam contra exemplos de um senso comum de que as mulheres medievais eram totalmente submissas ou desprovidas de agência. Elas mostram que em diferentes contextos sociais, tanto no rural quanto no urbano, as mulheres ocupavam um espaço de relevância e executavam tarefas complexas, destruindo essa ideia de que as mulheres eram passivas, de que elas não tinham nenhum tipo de participação social no período medieval. Entendeu? Essas imagens deixam isso bastante claro. Vamos às alternativas. Destacam a organização das mulheres na luta por uma maior autonomia? Não. Que não está mostrando nenhum tipo de organização para maior autonomia. Só está mostrando elas realmente fazendo aquelas práticas num convívio ali. Refutam a teoria de que as mulheres eram consideradas inferiores? Essa alternativa aqui, na hora da prova, eu fiquei bastante em dúvida nela.
porque eu pensei, já vou ler a alternativa que é a correta, para vocês entenderem que na hora da prova, eu pensei, nossa, essas alternativas estão iguais. Parece que está falando a mesma coisa, mas não está. E depois eu analisei, entendi. Ok. Essa fala que refuta a teoria de que as mulheres são consideradas inferiores. A C fala, contraria a ideia sedimentada acerca da condição feminina. É porque quando se fala refuta a teoria, dá-se a entender de que de uma forma geral, de uma forma assim, é impossível contestar por essas imagens que as mulheres eram consideradas inferiores. E não se refutou nenhum tipo de teoria somente por imagens. Aqui é um contexto muito específico. Não quer dizer que as mulheres não eram desprovidas de determinados direitos. Aqui não se corresponde a uma totalidade de todas as estruturas sociais daquela sociedade. Então, você falar que refutou a teoria, teria que ter uma prova aqui de que as mulheres efetivamente tinham todos os seus direitos correlacionados. E não é verdade. Por isso que essa alternativa está errada. Porque quando ela fala que refuta a teoria, que elas eram consideradas inferiores, deveria ter uma prova efetiva de que as mulheres detinham de todos os direitos. E elas não detinham, a gente sabe disso. Então, isso daqui é muito contextual. É em um contexto específico no campo, no âmbito rural e urbano, que as mulheres estavam caçando, lutando. Então, em alguns pontos daquela sociedade, as mulheres aplicavam esse tipo de, de prática, mas isso não significa que refutou a ideia de que essas mulheres detinham todos os direitos. Não, elas não detinham, entendeu? Por isso que essa alternativa está incorreta. Mas dava para ficar muito em dúvida nela, tanto que eu demorei um certo tempo para conseguir compreender o que realmente significava isso. Contraria uma ideia sedimentada acerca da condição feminina. Exatamente, contraria uma ideia. Isso daqui é um ponto que contraria essa ideia. Mas agora não quer dizer que rompeu totalmente com a ideia, contraria. É que nem eu trago uma hipótese aqui, você traz uma afirmação que contraria a minha hipótese, quer dizer que contrariou totalmente a hipótese? Às vezes não. Às vezes pode ser que contrariou parte da hipótese, não ela de uma forma total. Então, aqui, essa contraria uma ideia sedimentada acerca da condição feminina, essa condição de que as mulheres não tinham nenhum tipo de participação. Elas tinham, mas de forma contextual, específica, como eu falei. Então, por isso que a alternativa B não está correta e a correta é a letra C. Ok? Essa questão foi muito boa, por isso que eu estou dando bastante ênfase nela, porque ela é uma questão boa. E ela é muito estilo do Enem, porque essas duas opções deixariam o aluno bastante confuso. Ela imitou o Enem perfeitamente. Esse simulado, como um todo, conseguiu captar bastante essa essência do Enem, de sempre te deixar em dúvida entre duas alternativas. Corrobora um papel secundário desempenhado pelas mulheres? Não. Secundário, sendo que nessa imagem que só tem mulheres, não faz sentido. Fechar sua influência religiosa nas desigualdades de gêneros, não. Aqui não está falando de influência religiosa, essa alternativa aqui seria muito além do que as imagens estão te trazendo ali, ok? Qualquer dúvida sobre essa questão, pode me mandar no privado, ok? Caso ainda tenha ficado uma dúvida, né? Questão 77. O relato espanhol apresentado retrata o encontro dos conquistadores com as práticas locais na segunda viagem na América. Essas descrições serviam, entre outros aspectos, para: encontramos duas construções em pedra com boa manufatura, cada uma com uma escadaria levando a uma espécie de altar, e nesses altares haviam ídolos com aparência diabólica, que eram seus deuses. Ali encontramos dois índios que tinham sido sacrificados para eles naquela mesma noite, e os muros dessas construções estavam cobertas de sangue. Aqui está falando de uma descrição, né, bastante etnocêntrica, eurocêntrica, né, que coloca aquela estranheza, aquele medo em uma cultura diferente, que deixa claro como essas descrições, às vezes até bastante exageradas, para deixar clara aquela ideia de que eles eram civilizados e que a sociedade ali nem existia como um tecido. Então, era isso que eles queriam descrever, entende? Esses diabólico, encontrava gente que tinha sacrificado, essas descrições dessas construções estavam cobertas de sangue, é para deixar bem claro essa ideia de que
Para os europeus, aquelas pessoas eram civilizadas porque tinham culturas diferentes da deles. Vamos às alternativas. Justificação da conquista pela expansão da fé cristã. Exatamente. Se essas pessoas têm altares para deuses que são vistos pelos europeus como diabólicos, se eles fazem a prática de um canibalismo ali, de, de homicídio também, de sacrifícios, então eu vou justificar que eu vou explorar, eu vou violentar, eu vou aculturar aquelas pessoas com a justificativa de que eu vou fazer isso para cristianizá-las, para salvar a alma delas. Então eles acharam a desculpa perfeita para aquele processo de exploração. Entende? A desculpa deles foi essa, de falar, ai, olha como essas pessoas são incivilizadas, olha como esses costumes são contra a fé cristã, então precisamos salvar a alma deles. Ok? Então a alternativa correta é a alternativa letra A. Incorporação dos indígenas pela sociedade europeia? Não. Se fosse uma incorporação, eles aceitariam os indígenas da maneira como eles eram. Não, eles queriam mudar os indígenas, eles queriam aculturar, eles queriam que os indígenas pertencessem aos dilemas dos europeus, não queria que mantessem aquelas culturas deles. Exploração da mão de obra local pela fundamentação mercantil. Não é isso que servia, né? Então não faz sentido. Isso aqui poderia ser uma consequência posterior, né? Mas não faz sentido aqui. Inspiração do europeu pelos processos culturais ameríndios. Não. Aqui mostra bastante medo, desdém, uma descrição bastante, como eu disse, exagerada. Então, não é. Eles não iriam aplicar esse tipo de prática no contexto europeu, não. Ocupação do território pela ausência de oposição organizada. Não. Os indígenas resistiram e resistiram muito. Existia resistência. Agora, é porque os indígenas não tinham poder bélico e de logística como os europeus, mas quer dizer que não existia oposição? Óbvio que existia. Tá errada essa alternativa também. Vamos para a próxima questão. Questão 79. O trecho do documento anterior evidencia uma perspectiva que norteou o contato entre portugueses e indígenas na América e que contribuiu para. Parece-me gente de tal inocência que, se nós nos entendêssemos a eles, a nós, seriam logo cristãos, porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença. E, portanto, se os degredados daqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e entenderem, não duvido que eles segundo a santa intenção da vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque certamente essa gente é boa e de boa simplicidade, imprimir ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quisesse dar. E pois nosso Senhor, que Deus bom, corpos bom, rostos bom, homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem motivo. Novamente, aquela ideia de que eles foram para cristianizar essas pessoas, né? E aqui deixa bem claro, novamente, uma visão extremamente eurocêntrica, né? Nem conhece nenhuma crença. Não. Os indígenas tinham sim crença. Pessoas indígenas têm suas crenças, como várias outras religiões têm. O fato é que não era uma religião de origem cristã. Aí, por não ser de origem cristã, por não ser aquele padrão europeu de catolicismo, eles falavam, não tem religião. Não, se tinha religião, sim. Não tinha religião do europeu. E aqui eles colocam o indígena bem nessa visão de passividade, como os indígenas fossem aceitar o que eles fizessem, daquela sensação de submissão, né? Então, é muito claro isso em vários trechos do texto, essa ideia como eu disse, de uma passividade, de que os indígenas aceitariam qualquer determinação imposta a eles, o que não era verdade e que, como eu disse, era uma ideia equivocada e de um norteamento de esqueci a palavra. Uma forma de eles mesmos delimitarem a realidade deles. Os europeus colocavam, eles são passivos, sim, para fingir que isso foi legítimo e de uma forma agradável, o que na verdade não foi, né?
vamos às alternativas. Subjugar as comunidades indígenas? Exatamente. Subjugar ao ponto de que chegou-se no pressuposto, não tem religião. É uma mentira, subjugou. Eles são passivos, submissos, novamente, subjugando, colocando naquela posição de passividade, de controle. Então, subjugou as comunidades indígenas em todos os trechos do texto e colocou eles como somente função de cristianizá-los, até porque era parte da Contra-Reforma cooptar novos fiéis para a Igreja Católica por conta do período posterior à Reforma Protestante, que o catolicismo estava perdendo sua força. Então, aí inicia-se as cruzadas, aquela força novamente de tentar trazer fiéis à Igreja Católica. Então, a única função aqui dos indígenas seria essa, nessa visão aqui inicial, e eles subjugam dessa forma, entendeu? Conferir um caráter pacífico à conquista. Não. Como eu disse, existe isso de conferir um caráter pacífico, mas aqui seria diminuir. Aqui a opção A, ela é mais geral. A opção B, ela deixa de uma forma mais específica e o texto é geral. Então, o Enem faz muito isso. O Enem responde essa questão, faz sentido com o texto, mas não responde totalmente. É isso. Responde, mas não responde totalmente. O Enem tem muito disso nas alternativas, fica atento. Desestimular a escravização dos nativos, isso também foi algo que aconteceu posterior, né? De que por eles terem sido cristianizados e terem sido aquela religião imposta a eles, eles teriam sua alma agora cristã e que não poderiam ser escravizados, mas isso é uma consequência num período posterior a esse, então também seria diminuir algo que é mais geral, mais amplificado. Favorecer a homogeneização sociocultural? Não. Porque, como eu disse, o foco aqui é esse subjugar o indígena. Não é favorecer isso daqui seria uma consequência também, ficaria muito nessa C aqui também. Suprimir a resistência nativa à colonização, a ideia de aculturá-los teria isso como consequência, mas também seria diminuir o que o texto está te trazendo. Então, tá vendo que todas as alternativas meio que se encaixam no texto e no contexto, mas somente uma responde de uma forma geral, contextual e ampla o que o texto está te pedindo e o que o enunciado está te pedindo. Então, fique muito atento. Por isso, a alternativa A é a correta, ok? Questão 80. O movimento eugenista na Europa no século XIX e surgiu na Europa no século XIX e posteriormente ganhou repercussão no solo brasileiro. De acordo com o texto, a base de eugenia favorecia e valorizava o médico sanitarista Renato Kell, considerado pai da eugenia do Brasil, achou que a comunidade científica tinha que se esforçar mais. Ele acreditava que a melhoria racial só seria possível com um amplo projeto que favorecesse o predomínio da raça branca no país. A professora Maria Maciel enumera algumas ideias de Kell: segregação de deficientes, esterilização de anomias criminosos, regulamentação de casamentos com exame pré-nupcial obrigatório, educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de filhos legítimos e exames que assegurassem o divórcio caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Aqui está muito desse processo de eugenia, né, de que existiria uma raça superior e que deveria se manter para que essa raça superior produzisse mais. Por exemplo, aqui, esse branqueamento da população brasileira foi muito uma influência da eugenia, né? Mistura essa miscigenação posterior a esse período, né? De que eles queriam muito esses casamentos interraciais para que, com o passar do tempo, conseguisse manter somente a raça branca, que seria o que eles enxergavam como uma superior. Vamos às alternativas. De acordo com o texto, a base da eugenia favorecia e valorizava rigor ético no campo científico? Com certeza não. Ético? Em que momento isso é ético? Olha o tanto de prática totalmente fundamentada em
determinismo extremamente preconceituoso de dizer que existiam classificações hierárquicas entre as pessoas, de que uma pessoa deficiente deveria ser retirada daquela sociedade, segregação de pessoas deficientes, onde que isso é ético? Não faz sentido nenhum. Princípios morais do casamento? Não. Não é moral, não é princípio moral, é princípio físico mesmo. O casamento deveria ser em função de manter essa raça. Formato do crânio dos indivíduos. Isso aqui seria mais uma prática, né? Eles olhavam, existia essa prática, não me recordo agora o nome dessa prática, mas tem um nome. E eles usavam para delimitar, né, a diferença entre raças e comprovar essa pseudociência que foi esse determinismo biológico. Mas aqui seria mais uma prática que eles faziam, e não a base da eugenia não foi a determinação de crânio. Ela foi uma consequência de eles tentarem legitimizar essa ideia que não tinha base científica absolutamente nenhuma. Conflitos físicos entre pais e filhos? Não. Aspectos genéticos da raça branca? Exatamente isso. E esse trecho aqui, a alternativa correta é a letra E. Esse trecho aqui deixa bem claro isso, ó, favorecesse o predomínio da raça branca no país. Então, é esse branqueamento populacional, esse predomínio da raça branca, essa exclusão de qualquer tipo de diversidade para que se mantessem aquela raça que era enxergada como superior e, como eu disse, era uma pseudociência, não tinha nenhum tipo de comprovação e que era baseada totalmente em preconceito e racismo. Questão 81. O texto apresentado de William Shakespeare evidencia a marca do renascimento relacionada a que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirado na forma e nos movimentos, nos atos quão semelhantes nos anjos, na apreensão como se aproxima dos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. Aqui está falando daquele antropocentrismo, né, que é o homem no centro do renascimento. Porque o período medieval colocava o homem como um mero fruto do pecado inicial, né? E que os homens eram por si degenerados. Nascia-se homem, nascia degenerado, e que você nascia com um pecado inato que era por conta da influência de Adão e Eva. Então, o homem era visto totalmente de uma forma ruim. O homem era por si, como eu disse, degenerado. Então, não se valorizava a estrutura humana, o corpo humano, e muito menos nos atos com semelhante a anjos. Comparar seres humanos com anjos, isso era impossível no período medieval. Como se aproximam os deuses, adorno do mundo, essa valorização humana, esse antropocentrismo é muito do Renascimento. Vamos às alternativas. Valorização de ações coletivas? Não. O foco não é esse. Postura crítica à frente do mundo? Não. Ele só está valorizando o homem. Não está criticando nada aqui necessariamente, não. Procura pelos prazeres terrenos? Também não. Em que momento que ele fala de algum tipo de prazer? Não. Oposição ao teocentrismo medieval. O que é teocentrismo? É Deus no centro, né? E agora passa a ter o antropocentrismo. Então, o homem no centro. E essa ideia de valorizar o homem, tanto que iniciou-se as pinturas renascentistas, têm muitas representações de corpos humanos, as obras como um todo, estudou-se a anatomia, coisa que era totalmente condenada pela igreja. Abrir um corpo, ver de uma forma anatômica o homem, por exemplo, um exemplo, o homem vitruviano. Então, tudo isso era antropocentrismo, que era contra o teocentrismo medieval, que colocava o homem inicialmente como somente degenerado e figura ali inferior e que não deveria ter nenhum tipo de destaque, ok? Exaltação da diversidade de pensamento também não. E tá falando de um pensamento específico, né? E também não tá. O foco do texto não é esse. Então a alternativa correta é a letra D.
Questão 83. De acordo com o texto, o ideal republicano encontrou ressonância entre os membros da elite brasileira por os republicanos e a república implantada em 1889 em grandes partes, seriam frutos da crise da monarquia e do sistema escravista. As elites econômicas se tornaram republicanas. Não criticavam a monarquia porque queriam mudar as hierarquias sociais, democratizar a política ou acabar com a escravidão, mas porque se sentiam pouco representados pelo imperador e viam um regime monárquico, um dinossauro político que não servia mais aos seus interesses. O que o texto está deixando claro aqui é que a intenção da república não era realmente uma ruptura estrutural, tanto que não aconteceu. É um exemplo muito claro é aquele livro Bestializados, que descreve como o processo da independência de tudo do Brasil como um todo é sempre o povo passivo a decisões de representantes das elites. Então aqui visava os interesses, tornar-se república não era a intenção de modificar e de acabar com determinadas desigualdades, mas sim optar mais influência para aquele grupo social específico, emergente, principalmente para daquele grupo de uma camada social média ali, dos burgueses, entende? Então era necessário que para eles tivessem seus interesses agora relacionados à República, porque a República teria essa capacidade, entende? Então não era tipo, ai, sou bonzinho, quero fornecer direitos, quero que aconteça realmente uma revolução. É até contraditório falar que foi uma revolução, porque não modificou nenhuma estrutura realmente da sociedade. Manteve-se sempre a mesma exclusão, tanto que as primeiras constituições teve voto censitário, que foi voto determinado por condição financeira. Você teria que ter determinadas atribuições financeiras para que você pudesse votar de bens materiais, né? Posteriormente, os analfabetos foram excluídos da Constituição. Então, se você fosse uma pessoa analfabeta, você não poderia votar. Então, em que momento isso realmente representou uma ruptura com o padrão anterior? Não. Vamos às alternativas. Ressonância entre os membros da elite. Pô, viabilizar a participação popular na vida política? Não. Fizeram muito difícil que uma pessoa de origem, principalmente de menor poder aquisitivo, concedesse uma vida política, mas não era impossível. Possibilitar a representação política dos fazendeiros? Exatamente. Que a partir do momento da República ali, você poderia fazer aquele controle, né? Os representantes sempre seriam representantes da elite, representantes daqueles coronéis, daqueles que controlavam aquelas localidades. Então, ali, posterior, vai ter a República do Café com Leite, que vai ficar migrando entre Minas e São Paulo, sempre naqueles mesmos representantes da elite, porque o controle agora estava nas mãos dele. Agora, os interesses deles seriam controlados por eles mesmos. Radicalizar a autonomia administrativa das localidades? Também não. Não faz sentido isso. Combater o patrimonialismo na administração pública? Não. Eles mesmos fariam isso. Romper com a pessoalidade característica da monarquia? Não. A ideia aqui não é romper com a pessoalidade. Isso aqui é uma consequência, né? Vai romper. Mas a intenção total e fiel era essa participação, essa representação política. Eu consegui efetivamente participar da política que antes era totalmente centralizada na imagem do monarca e quem era nobre. Então, se você não fosse nobre, não teria possibilidade de você ter uma participação política. A partir do momento que se tira essa ideia e se torna uma república de qualquer pessoa, entre muitas aspas, como eu disse, seria muito mais provável que se você fosse detentor e parte da elite, você iria fazer parte dessa vida política, mas que aí agora você, sem ser parte da nobreza, você poderia participar. De acordo com o texto Marcos Napolitano, as elites que aderiram ao republicanismo não buscavam mudanças sociais profundas, como a democratização ou o fim da escravidão, mas sim uma forma de governo que melhor atendesse seus interesses, já que se sentiam poucos representados pelo imperador. Questão 85. De acordo com as diretrizes estabelecidas na Carta de São Francisco, a atuação desse organismo internacional pós-guerra é priorizada. Terminamos a Segunda Guerra Mundial, foi criada em 26 de junho de 1945 a Carta
pela Carta de São Francisco à Organização das Nações Unidas. Retomando o caminho interrompido da extinta Liga das Nações. A Carta de São Francisco, logo no seu primeiro artigo, colocou como preceito entre os seguintes: desenvolver-se relações entre as nações baseadas no respeito ao princípio de igualdade e direitos de autodeterminação dos povos, e tornar entre outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Conseguir a cooperação internacional para resolver os problemas internacionais econômico, social, cultural e humanitário, e para promover e estimular os períodos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Isso aqui é o que seria posteriormente a ONU, né? E ela foi criada posterior à Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial teve, né, o autoritarismo, o nazismo. Então, essa função dele era essa relação entre as nações para que não se tornasse a acontecer outras guerras. Combater regimes de natureza autoritária? Não. Apesar de uma das consequências serem essa, não é a função dessa carta. Fortalecer as relações diplomáticas mundiais? Sim, exatamente. A alternativa correta é a letra B, principalmente nesse trecho que é o respeito às cooperação internacional, isso tudo é fortalecer essas relações diplomáticas, né? Que exista uma conversa em vez de um conflito armado. Garantir equilíbrio entre as forças de forças entre os países, não. Isso aqui não garante nenhum tipo de equilíbrio, tanto que hoje em dia existem potências mundiais e existem países subdesenvolvidos que não têm um poderio bélico. Não modifica, na verdade. Suprimir as diferentes formas de desigualdade? Também não. Isso daqui não suprime nenhum tipo de desigualdade. Só faz com que esses conflitos armados sejam evitados, né? Apoiar a reconstrução de países beligerantes? Também não. Aqui a função não é apoiar a reconstrução desses países. Como eu disse, a função central aqui é que essas relações diplomáticas aconteçam de uma maneira mais organizada. Questão 88. O fenômeno sociopolítico descrito no texto se amparou, entre outros aspectos, pois, para o próprio coronel, que o roceiro apela no momento de apertura, comprando fiado no seu armazém para pagar a colheita, pedindo dinheiro nas mesmas condições, entre outras necessidades. Ali o binômio ainda é geralmente representado pelo senhor de terras dependentes, completamente analfabeto, quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver figuras do trabalhador rural, a não ser casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. É dele, na verdade, que recebe os únicos favores que obscura existência conhece. Em sua situação, seria ilusório pretender que a nova pária lutasse com independência cívica. O lógico é que presenciamos. O plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aqui tá falando dessa ideia de coronelismo que teria a consequência o voto de cabresto, né, que é aquele voto totalmente decidido por uma outra pessoa e que você seria imposto ali porque eles teriam um domínio daquela localidade e poderia te fornecer favores, né, esse clientelismo. Como o próprio início do texto fala, comprando fiado, porque essas pessoas viviam de uma forma em vulnerabilidade social, e esses grandes latifundiários aproveitavam dessa condição para que eu dominasse essas pessoas por meio de favores ali, ou de ajuda monetária, ou de outros fatores, para que eu conseguisse controlar essas massas. Vamos às alternativas. Coibição da corrupção, pelo contrário, é aumento da corrupção, porque tinha voto de pessoas já falecidas, eles colocavam votos de pessoas já falecidas, existia o voto de cabresto, que essas pessoas eram definidas a votar em um candidato escolhido pelo coronel, então não faz sentido diminuir a corrupção, essa coibição da corrupção. Relação de clientelismo é exatamente como eu falei, essa relação entre quem dependia desses favores e que estava em uma situação de vulnerabilidade social e de menor poder econômico e de influência, e aquelas pessoas que tinham poder. Então, a alternativa correta é a letra B. Promoção de cidadania? Não. De forma nenhuma, essas pessoas eram controladas, não era uma cidadania.
articulação de solidariedade, essa ideia de solidariedade faz uma ideia voluntária, né? E eles tinham seus interesses naquela dinâmica ali. Não era algo, eu sou bonzinho, vou ajudar aquela pessoa. Não, eles tinham seus interesses. Conversão de impessoalidade também não, era algo totalmente parcial e pessoal. Eram relações ali controladas por essa pessoalidade, ok? Então foi isso, gente. Gostaria de agradecer. Qualquer dúvida, podem me contatar assim que quiserem. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês novamente. Tchau, tchau.